Bom, vou fazer esse exemplo aí, pessoal, para vocês acompanharem. Tá na apostila, tá? Se vocês quiserem fazer a anotação do lado, porque alguns apostilados, né? Geralmente eles encurtam bastante os passos, né? E às vezes fica com dúvida, como é que chegou, tal, não sei o que, né? E lá no caderno São Paulo Faz Escola também, ele colocou a fórmula inteira, né? Eu vou fazer do jeito que geralmente a gente aprende, que é dividindo em duas etapas, né? Calculando delta e depois calculando os valores para x, que no caso da equação do segundo grau pode ter duas soluções, tá? Bom, vocês estudaram isso no nono, estudaram no primeiro, estudaram no terceiro, e é bom revisitar os conteúdos por conta disso, né? A ideia que tem na educação de hoje, a ideia do espiral, né? O conhecimento está aqui, você vai dando volta no conhecimento, uma hora o negócio entra na cabeça, né? Então, o que a gente vai fazer algumas vezes, né? Vamos repetir de novo, provavelmente no terceiro ano, né? No terceiro ano, não, no terceiro bimestre, eu estou no terceiro ano, então aí uma hora, né, absorve por osmose, o pessoal diz, né? Então acaba absorvendo o conhecimento, né, de tanto repetir. Bom, então primeiro vamos identificar quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C, porque na fórmula, né, eu tenho a estrutura geral e preciso identificar quanto vale o E, quanto vale o A, B e C. O A aqui não tem o número multiplicando, né? Tem que saber que está multiplicando por 1, né? Que é o elemento neutro da multiplicação. Colocar 1 vezes x ao quadrado não vai alterar, vai dar o x ao quadrado, assim como aqui também, né? Se eu colocasse 1, né, não precisaria colocar. E se quando for menos, né, significa que está sendo multiplicado por um número negativo. Só para lembrar isso aí que vocês já sabem, né? Então o A é 1, o B é igual a menos 6, cuidado com o sinal, né, já para lembrar, e o A é igual a 10 positivo, certo? Então são esses camaradas aí que a gente identificou na função, tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver e vamos aplicar a ideia dos números complexos. Então, primeiro calcular o delta, tá? O delta é como se fosse a letra D do alfabeto grego. Qual que é a importância dele? A gente viu no bimestre passado, né? Mas só lembrando, ele vai determinar o número de soluções que a equação do segundo grau pode ter. Se o delta for maior que zero, tenho duas, se for igual a zero, uma, e se for menor que zero, nenhuma solução. Quando a gente trabalha nos números, nos números reais, né? Agora no número complexo a gente tem soluções aí, tá? Então, aqui nesse caso, seria se eu estivesse fazendo números reais, não teria resposta, né? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui, ó. B ao quadrado, não é isso? Então, vai ficar assim, ó, menos 6 elevado a 2. Menos 4 vezes 1 vezes 10, certo? Bom, vou resolver aqui primeiro a potência, 6 vezes 6 dá 36, então vai ficar 36 positivo, não é isso? Menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 10 costuma dar menos 40. Subtraindo aí os dois, né? Então eu tenho 36, devo 40, então eu fico devendo 4. Bom, nos números reais acabou, não tem como resolver mais, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver aplicando a ideia dos números complexos, porque a raiz daquele número ali a gente consegue fazer, porque na continuação aqui, né, para calcular o delta, a gente coloca esse delta sobre a raiz, não é? Ó, aqui vai entrar a raiz, né? Então aqui agora a gente já consegue calcular nos números complexos, tá? Tem que ficar atento aí, né? Porque às vezes se fosse números reais, sem chance, né? Então aqui é menos B, ou B é menos 6, é o contrário, né? Tem que ficar esperto aqui, é bom que vai lembrando aqui para resolver, né? O contrário de menos B é mais B, no caso ali, mais 6, né? Vou só o 6 aqui. Mais e menos a raiz de menos 4, tudo isso sobre 2 vezes 1. Bom, vou resolver aqui no cantinho a raiz de menos 4, que é o principal conceito aí, né, dos números complexos. A raiz de menos 4 a gente consegue resolver dessa maneira aqui, né? Vamos separar o 4, que multiplica o menos 1, não é isso? Igual a gente fez nos outros lá. Esse 4 tem raiz, tá?
Então fica 2 raiz de menos 1. Como esse 1 aí não tem o valor negativo, né? Então aquilo que a gente estava fazendo no começo, né? Que a unidade imaginária ficaria 2i, tá? Então aquele i ali representa um número que ninguém sabe qual é. Bom, então continuando aqui, vou multiplicar esses dois aqui, tá? Então vai ficar 6 mais e menos 2i, tudo isso sobre 2, tá? Agora vou separar as duas soluções, tá? As duas soluções possíveis aí nos números complexos, né? Vou chamar aqui de x1 e chamar de x2, tá? Não sei como é que vocês aprenderam, alguns usam x', duas linhas, tanto faz, tá? Na primeira eu vou colocar o mais, na segunda eu vou colocar o menos para poder resolver, porque a raiz pode ser tanto número positivo quanto número negativo, né? Então, vai ficar, na de cima vai ficar 6 mais 2i dividido por 2, e na de baixo vai ficar 6 menos 2i dividido por 2, tá? Como que nós vamos fazer aqui? Porque isso aqui é o que a gente chama de número complexo, é um número complexo, certo? Que tem a parte inteira e a parte imaginária. Então nós vamos fazer como aqui? Nós vamos dividir os dois por 2, porque dá para dividir por 2 aqui, né? Vou dividir 6 por 2 e o 2 por 2, né? 6 dividido por 2 é igual a 3, tá? Aqui é a divisão, né, dos números, vamos dizer assim, dividindo por números complexos, né? Mais 2i, então eu vou dividir 2 por 2, 2 por 2 cancela, né? Então vai ficar mais i, tá? E aqui é a mesma coisa, só que não vai ficar negativo, né? Então 6 dividido por 2, a parte real, né? Então 6 dividido por 2 dá 3, e menos 2 dividido por 2 vai dar menos i, certo? Então, essas seriam as soluções, né? A solução para essa equação seria dois números complexos, né? 3 mais i e 3 menos i. Tudo bem? Então é isso, tá? Aí na segunda-feira eu já posto mais algumas atividades, a gente vai voltar para alguns exercícios do Enem, né? Aí já lembramos a fórmula de Bhaskara, já aplicamos para os números complexos, né? A solução. É isso aí, tá? Faça os exercícios, qualquer dúvida, posta lá no WhatsApp e a gente vai tentando ajudar. Tchau, tchau. Bom final de semana.